Olá, tudo bem? Bem-vindos. Vamos entrando, vamos chegando. Estamos aqui para iniciar a nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Uma grande alegria iniciar hoje essa live, onde nós vamos receber o Frei Patrício. Frei Patrício, o sobrenome ele vai dizer daqui a pouco como pronuncia. Nós já estamos aqui, o Frei Patrício já entrou aqui. Vamos lá. Essa é a live Força e Atualidade de Edith Stein. Seja bem-vindo ao Instagram do Shalom São Paulo, essa parceria da comunidade Shalom com a Pastoral Universitária da PUC São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigada a você que está aqui conosco. Se você está aqui no Brasil, boa tarde. Se você nos acompanha na Europa ou em qualquer outro lugar, boa noite. Temos irmãos italianos também que estarão aqui conosco. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Frei Patrício. Olha aqui. Eu estou enviando Frei Patrício, o senhor aceita aí, vai aparecer para o senhor aceitar. Aí o senhor aceita e aí o senhor já aparece. Aguardando. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Frei Patrício, o senhor me ouve? Ele já está aqui conosco, isso mesmo. Maravilha, Frei Patrício. Isso, agora o senhor só ajusta a sua câmera, que a gente quer ver seu rostinho inteiro. Alegria, que coisa mais linda. Bem-vindo, Frei Patrício. É uma grande alegria para mim estar junto nesse pouco tempo em que nós podemos conversar sobre a espiritualidade, seja de Santa Teresa do Menino Jesus, seja de Edith Stein. Maravilha, nós lhe ouvimos super bem, Frei Patrício, nós lhe vemos super bem e estamos aqui, o pessoal está chegando e vai ser um momento muito especial. Desde já nós agradecemos pelo senhor ter aceito esse convite. É um convite assim que foi aceito com um coração tão generoso. É muito bom essa possibilidade de estarmos aqui, eu aqui falando do Brasil, essa terra tão amada sua, falando aqui de São Paulo, o senhor direto do Cairo, no Egito, e vamos ficar essa horinha aqui, que vai passar tão rápido, o senhor vai ver, quando a gente pensar que foi, já foi, né? Mas é isso, assim, as coisas que a gente vive com verdade, com interesse, vai ser muito belo, mas desde já, muito obrigada, viu? Eu vou só lhe apresentando aqui rapidamente, né, A primeira coisa que eu quero saber, Frei, é como pronuncia o seu sobrenome. Está tendo toda uma polêmica aqui, porque uns dizem que tem som de X, outros de Q, de SQ. Para não errar, você fala Aham. simplesmente Frei Patrício. Pronto. Ah, E está resolvido o problema. muito bom. Mas como o senhor. Tá bom, Frei Patrício, ótimo. Mas como é que o senhor gosta de ser chamado? Como o senhor se apresentaria? Se o senhor chegasse assim, eu sou o Frei Patrício, o quê? Sou Frei Patrício Carmelita Descalço, O senhor irmão já de deve. Santa Teresinha do Menino Jesus, da Ordem Carmelitana, e isso é suficiente, porque é como você, quando se apresenta, quem é você? É de Shalom, pronto. E isso já é a Aham, nossa identidade. Nos muito bom. identifica diante das outras famílias religiosas, diante das pessoas. O sobrenome é só uma fantasia. Todavia, eu me chamo Frei Patrício Chadini. Chiadine, com X, como se som de X, né? Muito bom. Isso, Então, eu sou Magna Shalom e o senhor é Frei Patrício Carmelita. Tá bom isso. assim? Ótimo, Carmelita Descalço, porque também tem outra família que são os Carmelita Calçado. ótimo. Então, Então, estamos bem apresentados. Só mais um pouquinho aqui, né? O Frei Patrício, é um carmelita, sacerdote carmelita descalço.
italiano, ele nasceu em Arezzo, ordenou-se bem jovem, veio para o Brasil, apaixonou-se por essa terra. Se qualquer coisa o senhor me corrija, tá? Ele apaixonou-se por essa terra aqui brasileira e naturalizou-se brasileiro. Ele mora no Egito desde 2010. Ele tem diversos livros publicados sobre a espiritualidade carmelita, sendo uma das maiores autoridades no assunto. Então, é sempre bom colocar maior, não é? Isso faz muito bem, não é? Embora que não... Maior autoridade faz sempre muito bem, que não é verdade. Não é? Todavia, gosto de espiritualidade. E o último livro que publiquei saiu nesses dias, O Evangelho de Santa Teresinha do Menino Jesus, pela editora Angelus, aí do Brasil, que é a leitura do Evangelho como fazia Santa Teresa do Menino Jesus. Como também existe o Evangelho de Paulo, eu anuncio o meu Evangelho, também Teresinha anuncia o seu Evangelho. E cada um de nós deve fazer uma leitura personalizada do Evangelho. Para se identificar com a palavra de Jesus, então, aí tem um sentido, diria, mais pessoal, mais profundo. E Jesus fala ao coração de cada um de nós. E o falar de Jesus não é um falar impessoal, mas é um falar pessoal. Estão dizendo aqui o Marco Merlo, aqui da Missão de São Paulo, porque sabe que, não sei se as pessoas estão nos acompanhando, mas existe assim um amor muito entranhado entre os carmelitas e de um modo especial pelo Frei Patrício e o Shalom. Então aqui estão dizendo que o senhor é um carmelita shalomita, viu? Isso, eu sempre digo que sou carmelita shalomita e que a espiritualidade carmelitana e a espiritualidade shalom é uma boa mistura de espiritualidade. Que bacana. E mesmo anteontem assisti à defesa da tese O Amor Esponsal na Comunidade Shalom, do meu amigo Joãozinho, né? E assisti via internet, muito interessante, aonde citou João da Cruz, Teresa de Ávila, Teresa do Menino Jesus, porque tem um sentido esponsal. Este amor esponsal com Deus é um amor que vai crescendo conosco. É uma frase de Santa Teresinha: o amor cresceu comigo. Nós vamos fazer crescer o amor conosco para poder sentir que este amor nos invade, nos transforma numa união mística, num matrimônio espiritual, essa fusão aonde é difícil dizer onde termina o homem, onde começa Deus, porque é algo de muito íntimo no Senhor. Frei Patrício, eu quero fazer uma pergunta aqui, mas antes eu queria saber, o senhor tem alguma forma de deixar o seu celular paradinho, assim, só para não lhe cansar, assim, para a gente estar mais um lugar fixo? Eu estou percebendo, eu acho que o senhor está segurando ele na mão, ou não? Se tiver, deixar ele... Eu tenho o telefone aqui, mas não sei o número. Ah, tá. Não, esse número mesmo. O senhor está segurando o celular na mão? Estou segurando na mão, está muito bom, não vai cansar. Não está lhe incomodando, pronto. Então, se não está lhe incomodando... Quando sou incomodado, quando me incomoda, vou colocar na mesa. Pronto, então tá bom. Só estou pensando no seu conforto. Mas para você deixar ele em pezinho, segurando em alguma coisa, mas quando cansar, coloque ele paradinho aí, porque, enfim. Então, hoje nós vamos aqui estar tratando sobre a mística e a santidade, mística, santidade e missão em Santa Teresinha e Edith Stein. Claro que esse seria um tema de uma conferência, seria muito gostoso ouvi-lo falar uma conferência sobre isso. Não é o nosso caso, não é o formato da live, a gente vai bater um papo aqui sobre, pegando Santa Teresinha e Edith Stein aqui como essas fontes, né, desse momento. Dia 15 nós teremos uma sobre Santa Teresa, mas hoje nós vamos focar aqui nessas duas grandes mulheres. E uma curiosidade, assim, é uma pergunta minha mesmo, mas eu acho que todo mundo que está aqui deseja ouvir isso do Senhor, né? Eu conheci um pouco Santa Teresinha na minha juventude, e depois, quando eu comecei a estudar mesmo, a estar academicamente, né, eu fiz doutorado e o pós-doc baseado nos escritos dela,
teve um momento assim que eu tinha muita aflição, porque Edith Stein eu achava muito difícil, muito. Tinha horas em que eu dizia, meu Deus, e agora, o que é que eu faço, tal. E, e eu ficava querendo Santa Terezinha. Eu disse, seria tão mais fácil se eu estivesse lá estudando Santa Terezinha. Por que Edith Stein? Que mulher é essa, tal? E porque eu entendia que Santa Terezinha era a simplicidade e Edith Stein era a profundidade, né? Era assim que eu entendia. Eu ficava nesse conflito. Eu queria a simples e não a profunda. Eu queria a simples. Não... Depois eu fui entendendo que essas duas coisas elas não são opostas. Simplicidade e profundidade elas podem se encontrar. E aí caiu a ficha e eu comecei a querer entender Santa Edith Stein, a Teresa Edith Stein com o olhar de Santa Terezinha. Simplificou um pouco a minha vida, assim, mas eu vejo muito isso no Senhor, essa marca de profundidade e simplicidade. Sei, Patrício, com quem o senhor aprendeu isso? Porque quando você Edith Stein, filósofa, teóloga, aonde a inteligência parece que tem a primazia, a pesquisa, a busca, a metodicidade da reflexão teológica ou filosófica que seja. Mas quando falamos de Deus, Deus nos simplifica e nos dá o sentido da simplicidade. Todos vocês que estão cansados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Te louvo, te agradeço, Pai, porque escondeste estas coisas aos sabidos, aos intelectuais, e as revelaste aos pequeninos. Então, os caminhos sempre se encontram. No mistério de Deus, são dois caminhos que depois chegam à mesma meta. Então, temos uma Edith Stein da filosofia, da ciência da cruz, da reflexão teológica, mas temos também temos Edith Stein antes da sua conversão. Depois da conversão, Edith Stein muda a sua maneira de pensar e a mesma sua maneira de se expressar. E se torna verdadeiramente uma alma enamorada de Deus. Aonde a alma enamorada de Deus não está preocupada com a linguagem, com a reflexão teológica, com a pesquisa, está preocupada de coração ao coração. Então, mesmo São João da Cruz, mesmo os místicos, mesmo Santo Agostinho, quando a gente ama, não ama com a cabeça, mas ama com o coração. E amando com o coração, nós vamos simplificando. Deus, a palavra de Deus, a Bíblia nos diz, Deus deu ao homem um coração para pensar. O pensar com o coração é a simplicidade. Então, mesmo que Edith Stein, vamos dizê-lo logo, não cite muitas vezes nos seus escritos Teresa do Menino Jesus, rarissimamente, mas ela se identifica com o espírito de Santa Teresa do Menino Jesus. Quando ela diz que em Teresinha encontramos a radicalidade, a totalidade da entrega a Deus. E Teresinha diz a mesma coisa. Então, os santos, na medida que se aproximam de Deus, não complica, descomplica, simplifica. E esta simplificação não quer dizer superficialidade, mas quer dizer profundidade. Porque entramos no vivo do mistério. Que é o mistério? A palavra mistério, do grego, my, quer dizer incompreensível, silêncio, penetração do inefável. E isso somente podemos compreendê-lo na medida que nós nos aproximamos de Deus, que por quanto o ser humano possa se aproximar de Deus, nunca o conhece. Por isso que tem uma frase de Edith Stein, porque não é importante as datas de Edith Stein, as datas de Santa Teresinha, quando nasceu, quando morreu, em qualquer livro nós encontramos.
Aquilo que é importante é tentar esta noite compreender. Por muito tempo, diz Edith Stein, a minha oração, a minha única oração foi a busca da verdade. A minha única oração foi a busca da verdade. A busca da verdade acontece na medida em que você se deixa invadir pelo mistério de Cristo. Caminho, vida e verdade. E mesmo Edith Stein diz que o mundo não será salvo, a humanidade não será salva pela fenomenologia, mas pela paixão, pela morte do Senhor Jesus, pelo mistério. Então, os dois, seja Teresinha, na sua linguagem, simplicidade, não é menos profunda de uma Edith Stein, de um João da Cruz. Aliás, sabemos que pode ser que a melhor intérprete de São João da Cruz seja a própria Santa Teresa do Menino Jesus. Principalmente no cântico espiritual, nesse amor esponsal, nesse amor. Então, a busca, a ciência, nunca deve colocar medo em nós. Ciência, verdade, fé e amor, experiência de Deus, caminham junto. Quando nós separamos, nós perdemos o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, uma leitura de Edith Stein deve ser feita com os olhos da fé, com os olhos da experiência que ela fez. Porque ela, sabemos que a grande conversão de Edith Stein foi, diríamos assim, o golpe de graça, o momento que ela se converte, e quando ela se encontra na casa do amigo Von Marcius, numa noite que não consegue dormir, pega o livro por acaso, e é o livro da autobiografia de Santa Teresa de Ávila. E ela começa a ler este livro, eu lê numa noite só. E é um calhamaço que não é fácil. E quando termina o livro, diz, aqui está a verdade. Aqui está a verdade. Porque Teresa de Ávila também simplifica. Não vai atrás de uma reflexão teológica, vai atrás da experiência. Por isso que os místicos, que sejam de uma corrente ou de outra, se identificam, no fim, se simplifica a experiência de Deus. Todos os místicos chegam a esta harmonia, que eu chamaria uma harmonia interior de todo ser humano, aonde não tem a rejeição nem da ciência e nem da fé. Nem da ciência nem da fé. Por quê? Porque onde não chega a ciência, chega a fé. E onde chega a ciência, não necessitamos de fé. Porque a nossa inteligência pode compreender. Não? Então é muito importante este nosso encontro hoje sobre a espiritualidade ou a mística, a experiência mística, a experiência mística que é uma experiência da simplicidade de Deus, do amor infinito de Deus. São João da Cruz diria, Deus é sumamente criador porque é simplesmente criador. É sumamente verdade porque é sumamente humilde. Então, não sei se deu para compreender este caminho. Então, devemos ler algumas obras de Edith Stein através da força da inteligência. E outras devemos ler através da simplicidade da fé. Esses dois caminhos não são caminhos contraditórios, mas são caminhos que se completam reciprocamente. Isso mesmo. E aí, aqui tem pessoas que estão começando a estudar Edith Stein, que sempre nos acompanham nessas lives semanais. Então, assim como a gente pode se alegrar pelas pequenas coisinhas que a gente conseguir entender, né? Se a gente não consegue compreender tudo no primeiro momento, ser grato por aquele
pelo pequeno, pelo pouco, né? Naquele dia eu consegui compreender isso. Maravilha, que bom, obrigada porque eu consegui. Não sei toda a obra da Edith Stein, mas esse pouco que eu aprendi hoje já me basta. Amanhã é um outro dia, né? Para poder dizer uma coisa que ainda, quando nós lemos também a Escritura, eu faço um exemplo banal. Os místicos é como uma mesa cheia, farta, onde tem 15 tipos de carne, 20 tipos de alface, de verdura, um churrasco rodízio, vai. Tá. A gente não come tudo, come o que lhe apetece. E outro come o que lhe apetece. Assim, na palavra de Deus, não todo mundo são tocados por aquela mesma palavra de Deus. Aquela palavra de Deus, para mim, pode dizer muitas coisas, e para outro, naquele momento, não diz nada. Assim também a leitura que nós podemos fazer através do santo, dos místicos. De uma Edith Stein, de uma Teresa de Ávila, de um Santo Agostinho, de um Tomás de Aquino, de todos os autores que você quer. Então, a espiritualidade nos abre novos horizontes. Mas não se pode, a oração, mesmo Edith Stein, quando fala de oração, ela fala com uma simplicidade impressionante. Porque ela compreendeu, através de Santa Teresa, que a oração não consiste em muito pensar, mas sim consiste em muito amar. Então, na pequena obra de Edith Stein, a oração na igreja, o Natal, estas pequenas obras, onde nós encontramos, por exemplo, tem uma pequena obra, os Santos do Carmelo, que ela faz pequenas reflexões. Então, não temos a Edith Stein, filósofa, que vai se preocupar com a fenomenologia de Husserl, ou não temos o ser finito, mas temos uma simplicidade de linguagem, uma simplicidade afetiva, uma busca de Deus que passa através da cotidianidade. A cotidianidade. Por exemplo, quando ela fala da importância da cruz, ela tem uma expressão muito bonita. A cruz é um bastão onde me apoio para subir o monte. Diz tudo. Então, esta cruz que se torna um apoio para que nós possamos ter esta experiência profunda de Deus e da paixão do Senhor Jesus. Então, temos a Edith Stein antes do encontro com Cristo e temos a Edith Stein depois do encontro com Cristo. Depois do encontro com Cristo é caminho, verdade, é vida, é mistério da encarnação. Edith Stein se torna mente simples na sua linguagem, nos seus afetos. Porque todos nós precisamos de encontrar um Deus que nos ama. E a experiência do amor é muito forte em Teresa do Menino Jesus, como é muito forte em Edith Stein. Como também a gratuidade. Teresa do Menino Jesus tem uma poesia, Viver de Amor, onde viver de amor é viver sem medida, é amar sem medida. É entregar-se totalmente. Edith Stein, quando vai para o campo de concentração, que sai do mosteiro de Etche, diz para a sua irmã Rosa, vamos para o nosso povo. Onde é uma entrega total de si mesma, uma oferta, um holocausto, que se consome lentamente em favor da humanidade, em favor do povo. Frei Patrício, o senhor mesmo já falou, e isso é forte mesmo, essa marca do encontro com a verdade, né? Tanto em Santa Teresinha como em Edith Stein. E foi um encontro assim, cada uma no seu tempo, cada uma com a sua idade. Santa Teresinha bem menininha, né? A ponto de, aos 15 anos, querer entrar para o Carmelo e vai falar com o Papa, e tem todo esse movimento. Edith Stein já depois, né? Já uma adulta, que também precisa quase de autorização para entrar no Carmelo, porque também uma mulher de 42 anos entrar no Carmelo também não era comum, não precisou chegar até o Papa, mas enfim, não era
Mas as duas, de alguma forma, tiveram esse encontro que mudou o rumo das vidas delas, né? A gente vê que Jesus tinha uma grande atenção, um grande cuidado para advertir os discípulos para não seguirem falsos profetas, falsos pastores, falsos guias, né? E nelas a gente pode ver pessoas que encontraram realmente a verdade, né? Mas eu vou até citar aqui quando ele vai falando: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo Cristo sou eu e enganarão a muitos, né? Outros vão dizer, olha o Cristo ali ou ali, mas não creiais, pois vão surgir falsos cristos, falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Aí ele já preveniu, né? Então essa preocupação de Cristo para não os discípulos não se enganarem. Então, trazendo para a nossa vida hoje, assim, como nós podemos saber, Frei Patrício, que não estamos sendo enganados por falsos profetas, não estamos seguindo falsos cristos, falsos guias? Seja em Edith Stein, seja em Teresa de Jesus, é a palavra da igreja. Uhum. A palavra da igreja nos confirma. Uhum. Quando nós não acertamos a confirmação da igreja, nós somos um pouquinho em balia do nosso sentimento, do nosso juízo, das nossas ilusões. Então, essa verdade, esta palavra de Deus que chega até nós, chega através das mediações. Uhum. A mediação da palavra, a mediação da igreja. Mas é a igreja que confirma a verdade. E tanto Edith Stein ama infinitamente a igreja. A oração da igreja, a oração litúrgica, a palavra da mesma igreja, o encontro de um diretor espiritual, o encontro da doutrina da igreja, ela mesma que estuda o catecismo e depois se prepara para o batismo. Então, temos várias etapas na vida de Edith Stein: mulher, judia, ateia e monja de clausura e contemplativa. E nessas várias etapas, ela vai se purificando toda a sua vida. Ela perde a fé e resgata a fé. E recupera a fé. As noites da fé são caminhos obrigatórios para quem quer chegar ao encontro com Deus. Como também em Teresinha temos a noite grande, a noite da fé. Aquela Semana Santa do 1897, quando ela entra naquele túnel da fé, me parecia que nada existia. Me parecia de entrar dentro de um túnel. Sabia que esse túnel um dia ia terminar, mas não sabia quando nem como. Uhum. E ela escreve: tenho medo de blasfemar, portanto não vou continuar, diz Teresinha. Mas aí que Teresinha dá a mais bela definição de fé. A fé não é aquilo que eu sinto, mas aquilo que eu quero crer. A força da vontade. Assim é Edith Stein. Edith Stein tem uma fé que se purifica. Ela sofre a ruptura dos afetos com a mãe, que a mãe não quer, que não vê mais, não tem mais contato, mas ela vai em frente. Vai em frente na sua decisão de ser de Deus. Então, no santo, seja em Edith Stein, seja em Teresa de Jesus, seja também no santo, há uma sedução da verdade. Ao encontro da verdade, que não é uma ideologia. Se torna uma pessoa viva, que é a pessoa de Jesus. Esse encontro com Jesus que é apaixonante. Porque até que nós estudamos teologia, estudamos com a cabeça. Quando nós entramos no plano do amor, nós deixamos a cabeça e começamos a amar aquela pessoa que se fez carne. Nós sabemos como, depois que ele testar, aquela vez que vai na sinagoga com a mãe, e depois termina, a mãe diz para ela: você gostou da pregação do rabino? Ela diz sim.
Mas por que aquele homem, que seria Jesus, se fez filho de Deus? É a mais bela expressão de Edith Stein quando ela diz: quando o rabino termina a sua pregação, o seu culto, fecha a sinagoga é uma sala vazia. Uhum. E quando o protestante faz a sua pregação e fecha a sua igreja, a igreja resta vazia. Mas não é assim a igreja católica. Quando o sacerdote termina a celebração e fecha a igreja, alguém fica me esperando. É o Cristo Eucaristia. Então, é todo um caminho de purificação da mente, do sentimento, da vida, aonde esta identificação com a pessoa de Jesus é aquilo que ocupa mais todo o ser. Portanto, tem uma ascensão mística de identificação com Cristo, quer em Edith Stein e quer em Teresa do Menino Jesus, com outros místicos. Maravilha. Daqui a pouquinho eu vou abrir espaço para vocês perguntarem também, tá, pessoal? Vocês que estão aqui conosco ao vivo. Vou fazer só mais uma última pergunta e aí vocês podem também entrando nessa nossa conversa aqui. Frei Patrício, a pandemia, ela expôs muito da nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, nos fez ver como nós estamos conectados, né? E nós vimos também, assim, pessoas que entraram fundo, assim, no aqui, no agora, no excesso de imanência, né? Nós vimos aí os números de separações, o aumento da pornografia, a depressão, o suicídio, até mesmo pessoas que se aproveitaram desse momento para corrupção, curados, crises políticas, até das pequenas coisas, assim, pessoas falsificando o álcool em gel para se dar bem. Então, no meio da crise, vem aquilo, a humanidade ali nua e crua, muitas vezes, né? E também a gente vê, assim, às vezes, até mesmo uma espiritualidade, se a gente pode chamar assim, também meio desencarnada, né? Essa rejeição, muitas vezes, de condutas de segurança, de isolamento social, às vezes os embates assim entre os poderes civis e religiosos, pessoas que diziam assim: ah, não, devolva nossas igrejas, devolva a Eucaristia, abra as igrejas, vamos fazer procissão, porque antigamente as pessoas iam para a rua e vamos fazer procissão. Então, assim, é como esses excessos, né? Um anacronismo, enfim. E eu acho que no cerne da pergunta é essa aqui, assim, eu queria saber que traços dessas mulheres o Senhor gostaria de acentuar que nos ajuda a encontrar essa harmonia entre imanência e transcendência, né? Muitas vezes nós vemos muita terra e pouco céu, e outros parece que é um negócio muito céu, muito, mas ao mesmo tempo desencarnado, assim, sem o compromisso, assim, que traços de Edith Stein, de Santa Teresa d'Ávila, Santa Terezinha, as Terezas aqui se misturando. O senhor poderia... Oi, o senhor está me vendo? Acho que travou aí. Deu uma travada. O senhor me ouve? Oi, oi. Frei Patrício. Olá, Tommy, tudo bem? Frei Patrício, vocês estão vendo o Frei Patrício? É a ótima pergunta, Magna, mas tomara que ele consiga responder. Vamos lá. Isso, essa harmonia entre imanência e transcendência. Vamos lá, vamos torcer para que o Frei Patrício consiga a conexão para nos responder nessa pergunta. Travou para vocês também o Frei Patrício? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Isso. Isso. Então, vocês estão me vendo. Pronto, vamos lá. Frei Patrício, vamos voltando. Eu vou chamá-lo novamente.
Só um minutinho. Caiu a dele, mas vamos tentar aí. Enquanto isso, vocês vão pensando aí uma pergunta para ele. Quem quiser também vai intercedendo aí, porque sempre tem essas coisas, mas vai dar tudo certo. Vamos exercitar aqui a determinada determinação, né? Como diz Santa Teresa. Frei Patrício, vamos lá. Frei Patrício, o senhor aceita aí novamente, que aí o senhor entra novamente, tá? Vamos lá. Eu lhe fiz o convite. Isso. Muito bem. Oh, coisa linda, meu Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Pronto. O senhor entendeu a pergunta, Frei Patrício? Entendi. Todos os excessos são deletérios, são errados. Uhum. Todo. Mesmo a pessoa que reza demais está errada. Uhum. Que trabalha demais vira burro. Então a gente deve encontrar o equilíbrio. E o nosso equilíbrio está na capacidade do discernimento. O discernimento é um dom de Deus. Uhum. Aquilo que é importante não são os extremos, são os valores que nós devemos continuamente defender. O valor da vida, o valor da esperança, o valor do amor. E devemos encarnar estes valores. Por isso, sabemos, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem as obras é morta. Uhum. Mas as obras sem a fé são um aspecto simplesmente social. Nós devemos saber unir, integrar na vida o equilíbrio espiritual. Por isso que a volta à palavra de Deus é essencial. Porque nós encontramos Jesus que está fazendo o equilíbrio entre ação e contemplação. Entre oração e vida de trabalho, vida missionária, vida apostólica, tudo mais. Então hoje, no mundo de hoje, nós temos, diríamos assim, uma superficialidade. E vamos procurando saídas que não são saída. Porque a saída, por exemplo, para uma penitência exagerada não é uma boa saída. O Papa Francisco, na carta apostólica Gaudete et Exsultate, nos diz que devemos evitar dois erros: o neo-agnosticismo e o neo-pelagianismo, aonde são dois erros que entram na maneira sutil na nossa vida, mas todos os dois são erros. Um, porque pensa que encontra a salvação somente pela própria força pessoal. E o outro porque pensa que encontra a salvação por uma iluminação divina. Então, o equilíbrio do santo é que as três dimensões do amor se encontram sempre junto. Amar a Deus, amar ao próximo, amor a si mesmo. Estas três dimensões do amor devem se encontrar junto com o equilíbrio. Então, hoje nós vemos exagero, seja de um lado e seja de outro. Voltar a 1500 não é uma boa solução. E também querer caminhar no 3450 não é uma boa solução. Devemos caminhar no 2020. Na realidade concreta da história em que nós vivemos, com os questionamentos da fé, os questionamentos da vida que nós vivemos, deixando-se iluminar e guiar pelo Espírito Santo, e para nós católicos a palavra da igreja, do magistério da igreja. Porque é isso que nos dá firmeza. Nos dá uma firmeza que nos dá uma segurança, nos evita interpretações personalísticas,
individualismo, radicalizações, e tudo isto, o grande respeito que tem Teresa do Menino Jesus, Edith Stein, ou Teresa d'Ávila, ou João da Cruz, para ficar no mundo carmelitano, é próprio nesse sentido. Não? Então, João da Cruz não é muito amigo das visões. Não corre atrás das visões. Nem Edith Stein, nem Teresa do Menino Jesus. Mas se Deus os permite, muito bem. Não tem problema, não tem problema. Não se pode colocar parâmetros para Deus. Deus é livre de agir como, quando quer e nas pessoas que Ele quer. Mas sempre nesse equilíbrio que é a coisa mais difícil da vida. No Gaudete et Exsultate, no número 7, me parece, agora, ou por aí, nos momentos mais difíceis, Deus suscita os seus profetas. Como? E cita Edith Stein. Uhum. No momento do conflito das guerras, do conflito de raça, no conflito do nazismo, Edith Stein é uma luz que resplandece. Aonde vai chamando a verdadeira dignidade da pessoa humana. A luz da verdade. Então, uma antropologia teológica é porque a criatura humana é criatura de Deus, não pode ser pisoteada como estava sendo pisoteada. E sabemos que foi descoberta, poucos anos atrás, uma carta que ela mesma escreveu ao Papa. Próprio sobre esse problema. Então, os santos são longe-mirantes. Eles veem onde os nossos olhos não chegam a ver. Porque os olhos do santo ou dos místicos são olhos iluminados pelo Espírito Santo. Uhum. Maravilha, Frei Patrício. A Cecília Paris, aqui uma grande filósofa, estudiosa aqui de Edith Stein, aqui do Brasil. Ela fala assim que Frei Patrício me fez ler e amar os documentos da igreja. Muito linda e coerente essa sua posição. A Patrícia está lembrando aqui que esse ponto que ela cita Edith Stein é o ponto que ele cita Edith Stein é o ponto 8. Tem que ter na ponta da língua mesmo. Olha, esse documento que ele está citando aí do Papa Francisco é a coisa mais linda. Claro. Então, redescobrir os documentos, né, dos papas, né? É interessante que é muito bonito ver o Papa Bento, o Papa João Paulo II, mas o nosso Papa, nesse momento, é o Papa Francisco. E tem muita coisa para ser saboreada ali, né? Que faz que ele o Papa Francisco é um místico. Uhum. É um místico. Tem a capacidade, é um místico e um profeta. Uhum. Tem a capacidade de tomar decisões rapidíssima e uma espiritualidade que toca o coração do povo. O santo da porta do lado, é o sofrimento, e é o Papa dos gestos proféticos. Uhum. Porque as palavras se esquecem rapidamente. Uhum. O que não se esquece são os gestos. Uhum. Porque o gesto toca em profundidade. Então, a leitura dos documentos da igreja é sempre um pouco o fundamento, mesmo que não cite o santo Teresa do Menino Jesus, não cita nenhum documento da igreja. Mas ela tem assimilado a verdade da igreja. Uhum. E essa assimilação que faz dela doutora da igreja. Uhum. E doutora da ciência do amor. E sem dúvida, eu espero que um dia a igreja proclame doutora da igreja Edith Stein para a filosofia, porque ela dá uma interpretação da fenomenologia de Husserl numa luz cristã. Como Tomás de Aquino deu uma interpretação de Aristóteles, uma interpretação de Platão, à luz do Evangelho. Então, espero que um dia Edith Stein seja proclamada doutora da igreja, a Tomasa da filosofia, da fenomenologia. Também. E
interessante que falando também do Papa Francisco aí, o Papa Francisco ele foi para mim assim, para uma pessoa, eu vi ele ser profetizado por uma boca de uma pessoa que estava assim xingando a igreja, porque ela me perguntou que era na época do conclave lá, quem eu achava que ia ser eleito Papa, como ia ser. Aí eu na hora eu respondi assim, eu acredito que o Espírito Santo assiste à igreja. E essa pessoa ficou tão revoltada que ela começou a xingar. E mas Magna, você é muito ingênua. Enfim, começou a falar que Espírito Santo que nada, são os conchavos políticos que definem a igreja. Sì, sì. Aí, no final da crise dela, assim, ela falou: olha, eu só acredito que o Espírito Santo assiste à igreja se nos vier um Francisco, porque a igreja precisa se voltar para os pobres. E aí, Mas passado algum... Sim, desculpa, pode falar. É importante porque a igreja não tem essa preocupação. Uhum. Se conta do Papa João 23, que quando foi eleito Papa não conseguia dormir. Primeiras noites. A um certo momento perguntou, mas quem é o Papa? É você ou o Espírito Santo que dirige? O Espírito Santo. Dorme, João. E dormiu. Então, devemos crer que todos esses escândalos da igreja, toda a situação eclesial que vem, a verdadeira igreja, a esposa de Cristo, pura e imaculada, jamais será manchada. E de tudo isto ela vai sair mais purificada, mais bela, mais resplandecente. Porque aí nós vemos uma igreja pela lei dos contrastes. Pecado e graça caminham junto. Caminham junto, não no Papa. Em toda pessoa humana, em mim, em você, caminham junto. Mas a força da graça jamais será oscurecida pelo pecado. O Romário aqui fala, Frei Patrício, sua bênção. O livro que o senhor organizou de Santa Teresinha aos seminaristas me ajudou muito nesse ano. Obrigada de coração. Nós jovens vivemos com muita facilidade a superficialidade. O senhor pode nos dar um conselho para nos ajudar? Acho que é para essa questão de sair da superficialidade. É isso, Romário? O Romário é seminarista aqui de São Paulo. Eu acho que é muito simples. Parar um pouco e ir a fundo. O ouro não está em cima da água. Está no fundo. Então, nós devemos escavar para procurar os tesouros que temos dentro de nós. Devemos tirar as máscaras do vedetismo e olhar mais dentro, aquilo que é dentro do castelo interior, os valores que temos, aprofundizar. E isto, a palavra superficialidade vem da palavra latina superflumen. Fala com o Romário, não? É isso. Como Romário. se chama? Romário. Que vai ver o que tem em cima do rio Tietê. Pneu, tábua, caixa de papelão. Esta é a superfície. Nós devemos entrar dentro naquilo que Teresa de Ávila falaria do castelo interior. João da Cruz falaria da adega interior. Teresa de Jesus falaria do seu barquinho. E nós sabemos como Edith Stein escreveu um pequeno livrinho, Castelo Interior. Devemos voltar a refletir e não simplesmente a olhar as coisas pela aparência que tem. Isto, Mateus 7 nos recorda, se aquele que diz Senhor, Senhor, não é aquele que constrói a sua casa, mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, a casa ficou de pé. Se nós vamos construir sobre a areia, a primeira enxurrada leva embora a casa, a areia e tijolo. Então, devemos construir sobre esta rocha que é Cristo. Então, as convicções
que muitas vezes são soluções que não parecem soluções, mas que são as verdadeiras soluções da vida. Maravilha. Eu não vejo aqui nenhuma pergunta. Eu quero pedir para o senhor que dê uma palavra para nós, brasileiros, aqui da PUC também São Paulo, Comunidade Shalom, todos os que nos assistem aqui, a partir desse tema, a partir dessas... Mas, enfim, uma palavra muito rápida é a seguinte: ler com os olhos da inteligência e com os olhos do coração, seja Edith Stein, seja Teresa do Menino Jesus. Nós vamos encontrar uma resposta que satisfaz, porque nos dá a paz, nos dá a alegria e nos dá a certeza que Deus caminha conosco. Em nenhum momento, em Teresa do Menino Jesus, faltou o abandono em Deus. Em nenhum momento, em Edith Stein, faltou o abandono em Deus. Devemos saber ler os textos, segundo também o apetite e a nossa capacidade. Então, nós não devemos dizer, é difícil, ou é fácil demais, não entendo. Não. Quando você lê, pega para você, para a sua vida, para a sua caminhada. Você vai descobrindo que esses caminhos levam sempre a uma realidade. Devemos passar pela cruz para encontrar o mistério da ressurreição. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E shalom. Shalom. Aqui a Gabriela está nos lembrando que o senhor dizia assim, sempre alegre. São palavras... Seja sempre feliz. Uhum. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Deixa eu só... Não sai agora não, Frei Patrícia. A gente vai só para a gente ir finalizando aqui. Eu quero só anunciar a próxima live da próxima semana. Uma pessoa... Vou ver se o senhor conhece. Eu vou dizer aqui o nome dela e o senhor diz se o senhor conhece ou não. Vai ser também direto... A gente está saindo do Egito, né? Nós estamos aí falando com o senhor do Egito. Nós vamos para Itália. Na próxima semana, às 14 horas, nós vamos estar aqui com a irmã Jacinta Turolo Garcia. O senhor já ouviu falar nessa pessoa? Ah, mas ela é grande amiga, grande estudiosa de Edith Stein. Então, ela pode falar de Edith Stein, seja também sobre o aspecto filosófico, que eu seria incapaz. Incapaz. Não tenho essa capacidade filosófica nem teológica, eu sou mais para as coisas do dia a dia, cotidiana, para sanduíche. Mas foi ótimo ouvir o senhor. Mas ela vai vir falar que ela nem vem falar de fenomenologia, nem filosofia, nada disso. Ela vai falar, sabe o quê? Ela vai contar para a gente a história da chegada do pensamento de Edith Stein no Brasil. Ela conhece a gente sempre teve a irmã Jacinta como a primeira doutora, a primeira estudiosa de Edith Stein no Brasil. Só também, que ela foi descobrindo que tem muita gente antes dela, os beneditinos que já vieram da Alemanha, fugidos da guerra e tal. Então ela vai trazer essa trajetória para a gente de como foi que Edith Stein chegou no Brasil. Santa Edith Stein é uma santa que está crescendo. Seja no campo filosófico, que no campo espiritual, não é? Quem sabe que um dia vocês convidam o meu amigo Firmino Sanches Firmino, sim, que é especialista em Edith Stein e todas essas coisas aí. Então, devemos procurar também pessoas que têm um gabarito de conhecimento diferente. A minha foi uma abordagem espiritual e, diria, pé no chão. Maravilha. Pé no chão. Mas foi, olha, incrível. Dá vontade de transcrever tudo que o senhor falou, e eu acho que eu vou fazer isso, e rezar com cada palavra, porque tem coisa que tem que ser saboreada, né? A gente
gosta de saborear, né, essas Obrigado. belezas, essas preciosidades. Frei Patrício, mais uma vez, muito obrigada. Todo mundo aqui está agradecendo. O senhor está vendo esses coraçõezinhos subindo aí? Sobe Estou vendo esse negócio aí, mano. esses coraçõezinhos subindo é o pessoal dizendo que está amando estar aqui, que amando o que o senhor falou. Então, é uma forma de expressão. O senhor gosta de falar com o coração e as pessoas também vão. Coloca coraçãozinho aí para o Frei Patrício ver que vocês amaram essa live. Tá bom. Cada coraçãozinho desse é alguém se expressando, dizendo que, olha, os coraçõezinhos, dizendo que amaram estar aqui. Nós tivemos aqui. Cumprimenta para mim o Moisés quando você vê, toda a comunidade Shalom, e sempre à sua disposição. E seria interessante sobre Santa Teresinha, outras coisas que você quiser, sempre à disposição. Sobre a oração, sobre esses temas aí. Ótimo, muito bom. Obrigada pela sua disponibilidade. Nós sabemos Obrigado. que aí estamos já 10h30 da noite, já o senhor já está há 5 horas aqui de nós do Brasil, mas olha, muito obrigada pelo seu sim. Foi um grande prazer tê-lo aqui. O senhor pode de novo daqui dar essa bênção final que o senhor deu ali, a gente ainda ficou interrompendo. Agora vamos encerrar mesmo com a sua bênção. Qual o nome do livro que o senhor escreveu para os seminaristas? Estão perguntando aqui. Escreveu um livro. O Evangelho de Santa Teresinha. O Evangelho de Santa Teresinha. E o Romário é do campo do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Eu achei que ele era daqui, mas então, é do Rio de que Deus abençoe vocês todas, vocês todos que participaram a este encontro. E é bonito porque esta pandemia nos colocou numa atitude de criatividade. E isto nos ajuda, todos os meios nos ajudam a falar de Deus. E que nós possamos, através desses meios, evangelizar. Santa Teresinha, termino com o pensamento de Santa Teresinha, que diz, Deus não pode colocar no coração um desejo que seja irrealizável. Se Deus nos faz sentir que podemos ser santos, é porque temos a capacidade de ser santo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, aqui no Cairo, nós celebramos a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. A celebramos dia 3 e não dia 1º aqui na Grande Basílica de Shubra. Maravilha. Reze por nós, viu? Reze por todos nós que estamos aqui, os que estão assistindo ao vivo e todos os que assistirão essa live, que vai ficar salva. Obrigado. Vai ficar salvo aqui no IGTV do Shalom São Paulo e depois vai para o site editstai.com.br, Estudos Integradores da Pessoa Humana. Então, assistam, compartilhem. Tchau, Frei Patrício. Tchau. Obrigada.